E aí pessoal, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, agora com a inversora de solda da Forte G. Esse daqui é o modelo FG 4011. Você consegue soldar com ela no processo MMA e no processo TIG. Ela é bem compacta, né? Vocês podem ver. Aqui tá as informações, né, sobre o ciclo de trabalho dela. Isso aqui é a parte, digamos, mais importante na hora de você escolher uma inversora. O ciclo de trabalho, porque aí depende da sua necessidade, se você é robista, se você é profissional. Mas é interessante você pesquisar um pouco sobre isso aqui, falar um pouco mais adiante. Aqui está o painel dela, tem várias informações aqui que daqui a pouco eu volto para explicar, né, como ela funciona. Depois mostro ligando. Aqui tá os conectores, né? Aqui tá a garra para você segurar o eletrodo. Aqui é a garra de aterramento, bem simples. Ela vem com esse escudo, né, de proteção aqui, essa máscara de proteção, que é uma bem simplesinha. Isso aqui realmente não é recomendado para quem está tentando aprender, porque você pode danificar a sua visão, porque você vai começar a soldar. Você, antes de proteger os olhos, geralmente você toca, já inicia o processo de soldagem. Aí aquele clarão inicial pode danificar a sua vista. Isso em um dia de uso, pelo menos foi o que nas minhas pesquisas eu vi o pessoal que trabalhar mais tempo falando sobre isso. Então assim, muito cuidado com esse tipo de equipamento de proteção, porque assim, só se você já tem experiência para conseguir usar sem danificar, né, sua visão. Vem junto também essa escovinha de aço com esse martelinho, que é para você tirar a escória, né, quando você solda no processo de eletrodo, né? E também um manual. O manual ele é bastante informativo. Aqui diz que é 150 amperes, porém quando você começa a observar os ciclos de trabalho, aqui ele indica que é 140 amperes. Então esse manual aqui ele dá uma informação um pouco equívoca, talvez seja um pico, né, de trabalho. Há uma coisa importante: essa máquina que eu adquiri ela é bivolt. Tem também na versão 110 e 220. Eu escolhi a bivolt. Claro que se você compra a bivolt e você vai trabalhar com uma tensão de alimentação de 110 volts, você vai perder potência da máquina, isso é normal. Algumas máquinas conseguem, né, manter a mesma qualidade, né? Não são todas. Essa eu não sei, porque na minha região eu trabalho com 220. Então aqui eu testei ela com 220, funcionou perfeitamente. E eu também não atingi o potencial máximo da máquina aqui, né? Eu usei com um eletrodo bem popular, né, o 6013 de 2,5 mm e o 6013 de 2 mm para fazer os testes, e ela foi muito bem. Não sei com eletrodos mais grossos, né, eu não pude testar ainda. A respeito da máquina, inicialmente gostei dela. Ela tem uma alça para você pendurar no ombro, né? O cabo dela, tanto de aterramento quanto do eletrodo, são cabos curtos. É no máximo 1,5 m o cabo
do eletrodo e do aterramento, 1 metro, alguma coisa assim. Eu não cheguei a aferir, medir, mas é em torno disso, o que é normal para esse tipo de máquina, porque esse tipo de máquina compacta, a ideia dela é você colocá-la no ombro e conseguir soldar coisas em determinadas alturas. Então, se ela tivesse um cabo longo, né, acabaria atrapalhando esse tipo de serviço. Vejo muita gente reclamando do comprimento, né, desse tipo de cabo, mas é que ela foi desenvolvida para esse processo, né, onde você vai estar próximo da peça, né. Agora, falando aqui sobre as informações que vem aqui no painel, aqui tem informação sobre a espessura do eletrodo, 1.6, 2,5 mm e 3.2 mm. Conforme você seleciona aqui o tipo de eletrodo, ela vai já dar uma programação inicial que você pode alterar, né, na hora do uso, mas inicialmente já tem uma certa programação salva aqui. Nesse botão você vai mudar entre o processo MMA e o processo TIG Lift. Outro fator que me fez escolher essa máquina é que no futuro eu posso usar ela para usar soldando ela com a TIG. A TIG você vai mudar a parte aqui, não vai ser eletrodo, né? Você compra a tocha seca e outros equipamentos para a máquina, mas também precisa de um gás inerte, então é algo bem futuro, né? Mas eu já comprei pensando nisso, que ela tinha uma opção aqui, que é o TIG Lift. O que significa isso? Numa inversora tradicional você consegue também soldar com o processo TIG, porém quando você vai iniciar a solda, você usa um eletrodo de tungstênio para gerar o processo de soldagem ali. Você tem que tocar e riscar na peça esse eletrodo de tungstênio, porém às vezes você contamina o eletrodo porque você acaba riscando o material base. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós temos o sistema TIG Lift, que ao invés de você ter que riscar o material, você vai tocar e levantar. Aí ele vai abrir o arco para você iniciar a soldagem. Mas isso é um assunto para quem entende um pouco mais de solda, né? Pelo menos eu sei a parte teórica, né? A parte prática eu vou aprender mais ainda. Mas na parte teórica foi um dos motivos para mim acabar escolhendo ela, por ter o TIG Lift, que é esse iniciar a soldagem, né, um pouco mais suave quando eu for tentar usar ela como TIG. Voltando aqui para as informações, próxima coisa que você vai ter aqui é o botão indicador de que ela tá ligada. Aí aqui você vai ter outra indicação que é sobre o Arc Force, que é sobre o poder do arco, né? A força do arco que você está soldando ali. Você pode também configurar, ela vai de 1 até 10. Vou mostrar aqui quando eu ligar a máquina. Quando você está usando o processo de soldagem MMA, ela fica acesa nesse lado aqui, ó, tem indicação. E se você troca para TIG Lift, também tem indicação. Esse botão aqui você regula, né, também a corrente que você está usando. E acho que sobre a máquina em si é isso. Falando um pouco sobre o ciclo de trabalho, que foi uma das coisas que eu observei, né, antes de comprar, é o seguinte: em geral eles usam um ciclo de trabalho utilizando 10 minutos para você ter uma ideia, né? Aí quando você vai observar o ciclo de trabalho dessa máquina aqui em particular, você consegue usar a máquina por um determinado período de tempo, né, sem que ela pare de funcionar. Aí vamos supor, a máquina aqui, ela indica que na potência máxima você vai ter 60% de eficiência.
Ou seja, quando você estiver usando ela aí com 140 amperes, você consegue soldar por 6 minutos sem parar. Após esses 6 minutos, a máquina ela pode sobreaquecer e aí você vai ter que parar, né, a solda, ou então a máquina vai entrar em proteção e você vai ter que esperar 4 minutos para retornar a soldar. Mesmo que ela não entre em proteção, o recomendado é você parar a solda para ela refrigerar. Não desliga a máquina, deixa ela ligada, porque ela vai continuar refrigerando. E aí após os 4 minutos você retorna. Isso é o caso em que você iria soldar 6 minutos sem parar, derretendo o eletrodo, né? Vamos supor que você passa esse tempo sem parar nem um instante. Aí o ideal é você esperar 4 minutos, trabalha 6, espera 4 e ela retorna, trabalhando na potência máxima de 140 amperes. No manual dela diz que quando você está utilizando 110 amperes, você tem a eficiência máxima dela em 100%. Então até 110 amperes você consegue usar a máquina sem interrupção. Então na hora que eu fui analisar, né, a questão do custo-benefício, eu peguei essa, que daria, vamos supor, para você usar um eletrodo 6013 de 2,5 mm, soldando ele praticamente sem parar, e mesmo assim a máquina não ia aquecer, ia entrar em proteção, você não ia ter que parar de soldar, né? Eu não trabalho com isso, mas se caso eu precisasse, né, passar muito tempo utilizando ela, eu sei que ela vai dar conta, porque um eletrodo 6013 de 2,5, em geral, no máximo você vai utilizar 100 amperes, 110 amperes, mas em geral você usa uns 90 amperes por aí. Então ela vai dar conta, né, de você usar sem parar. Aí agora eu vou ligar a máquina aqui e mostrar a parte, né, da configuração dela, né? Ela já está na tomada. Aí o botão de ligar fica aqui atrás, liga e desliga. Também fica a entrada para a ventoinha. Eu vou ligar ela. Quando você liga ela, já inicia a refrigeração forçada. Ela já tem uma pré-seleção aqui, né? Já aparece com algumas configurações iniciais, é normal. Primeira coisa que eu vou mostrar, a questão da espessura do eletrodo, que você pode trocar aqui nesse botão. Você, quando ele não está aparecendo, quer dizer que não tem nenhuma pré-seleção. Então você pode ir até o máximo que a máquina oferece. No visor diz que é 150, porém aqui na parte de trabalho diz que é 140. Então essa informação aqui eu não sei qual que procede, né? Pode ser que essa seja a corrente de pico, porém aqui seja a corrente no máximo, né, de trabalho dela, que daria 140 amperes. Apertando novamente, vai para eletrodo 1.6. Aí o que você observa, a configuração dela não passa de 64 amperes. Você consegue diminuir, você reduz até 32, porém você não passa de 64. Quando você vem para o eletrodo de 2,5, apertando mais uma vez, aí agora você consegue aumentar a corrente até 128 amperes. E quando você passa para o eletrodo de 3.2, você consegue ir até o máximo da máquina. E se não tiver nenhum selecionado, então você consegue usar tanto o mínimo quanto o máximo da máquina. Tá meio ruim de focar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. No vídeo ela tá piscando, mas é normal por causa da frequência. Aqui eu não consigo ver ela piscando, ela tá aparecendo normal para mim. Próxima coisa, sobre o Arc Force. Como você configurar o Arc Force? Você aperta uma vez,
Aí ele tá aqui no 0. Se você demorar, ele salva e volta ao normal. Aperta uma vez e no botão de rodar aqui você consegue configurar até o nível 10 do ArcForce. Vou retornar para o 0, foi a configuração que eu deixei salvo. Da mesma forma que você consegue configurar o ArcForce, tem uma coisa bem interessante nela, que é para proteger o usuário. Quando você aperta uma, duas vezes, tem uma segunda opção que ele chama de VDR aqui. Esse VDR eu achei interessante de permanecer ele ligado. Você aperta duas vezes aqui, você consegue desligar ele e salvar, ou da mesma forma você consegue ligar ele e salvar. O que é esse VDR? É a tensão inicial. Quando você não está soldando, quanto de energia tem aqui nas pontas, a diferença de potencial. Quando esse VDR ele está ligado, fica em torno de 24 volts. Quando ele está desligado, você vai observar que fica em torno de 50 volts. Então você já pode, né, talvez tomar um choque. Então é uma segunda proteção. Embora que raramente você vai escutar o pessoal falando sobre tomar choque em inversora de solda. Aí aqui nesse outro botão você consegue trocar, além da parte do eletrodo aqui, o processo de soldagem, que é o primeiro aqui é o MMA. Tá ruim de focar, mas com a explicação dá para entender. Deixa eu tentar focar. Pronto. O primeiro MMA, quando você aperta o botão uma vez aqui bem devagar, ele troca só o eletrodo. Se você aperta e segura 3 segundos, ele muda lá a opção. Se apertar de novo, 3 segundos, você consegue apertar novamente e ele volta para a configuração aqui do MMA. Aí basicamente é isso. Você consegue configurar a parte do eletrodo, a parte do VDR, do ArcForce. Outra tecnologia que também tem nessa máquina é o anti-stick. O anti-stick é quando você começa a soldar e o eletrodo gruda na peça. Com as máquinas antigas, o eletrodo ele começava a ficar bem vermelho, né, e podia acontecer de você perder o eletrodo, não conseguir mais utilizar, porque ele perdia a proteção dela, né, do eletrodo. Ele aquecia tanto que perdia a proteção, você não conseguia mais usar ele para soldar. Aí essas tecnologias também é outra coisa que influencia no preço da máquina, que é o ArcForce, anti-stick, o VDR, que é essa proteção, e o TIG Lift. Então essa máquina ela tem essas quatro vantagens na hora de você escolher. Tem outras inversoras que você compra que não tem nada disso aqui, só tem o ajuste de corrente e pronto. Mas aí quando eu fui escolher, né, eu vi a relação custo-benefício, as opções que ela tinha, a qualidade. Vi poucos vídeos falando sobre a marca, né, sobre essa marca aqui em particular. Tinha outros modelos também com a mesma potência, porém não tinha essas opções. Olha o design dela, outra coisa que você tem que observar, porque como você vai soldar, pode entrar sujeira nela. Então quando você for escolher, veja um design em que a sujeira não entre facilmente, tanto aqui na lateral quanto aqui na frente. As partes de ventilação elas são anguladas para baixo, então se cair algum material aqui, ele não vai entrar, né? Porque tem outras da mesma marca, da Forte-G, que é a parte da carcaça dela,
essa parte da ventilação não é angulada, é apenas o orifício. Então qualquer sujeira que bater, ela já pode entrar e pode ocasionar algum dano à máquina, né? Então sobre essa inversora é isso. Gostei bastante. Os primeiros testes, né? Também achei que foi muito bem. Para quem nunca soldou antes na vida, depois eu vou fazer vídeo soldando algo com ela, mostrando a capacidade dela de derreter os eletrodos. Vou fazer outros vídeos também mostrando os EPIs, que é algo bem essencial na hora de você utilizar esse tipo de máquina, porque você pode ficar cego. Então muito cuidado quando você for utilizar a inversora. Desligar ela aqui um pouco. Então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouco longo, mas tentei falar o máximo que deu. Sobre a embalagem dela, ela veio bem embalada nessa caixinha com plástico bolha. Também até agora estou gostando, né? E nos próximos vídeos aí eu posso falar mais sobre ela quando eu usar mais vezes. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo aí para incentivar o canal e até a próxima.